Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça de São Paulo determina a prisão preventiva do empresário Thiago Brenan. Baixada Fluminense tem uma morte de político a cada 45 dias. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vence o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Thiago Brenan, um empresário que agrediu uma modelo numa academia. Quem traz os detalhes para a gente é a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, a todos que nos assistem. Pois é, agora o empresário é réu por lesão corporal e também corrupção de menores, por tentar incentivar o filho menor a ofender essa mesma mulher. A gente lembra que Thiago Brenan não cumpriu a determinação da Justiça Paulista de retornar ao Brasil e entregar o passaporte. O prazo de 10 dias venceu na última sexta-feira. Ele viajou para Dubai pouco antes de ser denunciado por lesão corporal nesse caso. E com essa decisão de agora, que ele se tornou réu por esses dois crimes, o nome de Thiago Brenan deverá ser incluído na lista de procurados pela Polícia Internacional, a Interpol. E caso isso ocorra, Salsi, todos os países com tratado de extradição podem enviar Thiago Brenan de volta ao Brasil. Nós procuramos a equipe de defesa, os advogados de defesa do empresário, mas não tivemos retorno. Eu volto com você. Obrigada, Mari, pelas informações. Agora vamos falar do caso Henri Borel. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que o doutor Jairinho continua preso. Na mesma decisão, o STJ manteve a soltura de Monique Medeiros, a mãe do menino morto aos 4 anos. De Brasília, o Matheus Escavazini traz as informações. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os Ministérios Públicos Federal e também do Rio de Janeiro recorreram da liminar do mês passado. Mas a decisão foi mantida nesta terça-feira pela 5ª turma do STJ. Monique Medeiros foi solta no mês passado e vai continuar em liberdade. Os ministros decidiram ainda manter a prisão de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, padrasto da criança. Os dois são acusados pela morte de Henri Borel. Eles negam que tenham agredido a criança, que chegou a ser levada ao hospital desacordada. O Ministério Público pediu que os dois sejam levados a júri popular pelas acusações de homicídio, tortura e coação. Salsi. Obrigada pelas informações, Matheus. Até já. No Rio de Janeiro, a cada 45 dias, um político é assassinado. O Leonardo Aque traz mais detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, de acordo com um estudo do Observatório de Favelas, entre janeiro de 2021 e junho deste ano, foram registrados 31 casos de violência política na Baixada Fluminense. 12 políticos foram executados. Em 23 casos, houve o uso de armas de fogo. E, segundo a pesquisa, as cidades de Duque de Caxias e Nilópolis são as mais violentas para os políticos da Baixada Fluminense. Agora, boa parte das ocorrências foi em áreas com domínio de milícias. E nessa terça-feira, um novo caso foi registrado no município de Mesquita. Um candidato a deputado federal sofreu um atentado. O carro em que estava foi alvo de diversos tiros e ele foi atingido no braço. Marcos Vinícius Santos da Silva é suplente de vereador na cidade. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Um muro do canteiro de obras de uma futura estação do metrô de São Paulo caiu após as fortes chuvas que atingiram a capital nesta terça-feira. O muro que caiu faz parte das obras da futura estação Sesc Pompeia, que está em construção. Com a queda, uma grande quantidade de água invadiu a obra. Segundo a construtora, ninguém ficou ferido. A água vai ser bombeada para fora e o muro vai ser reconstruído. O temporal que atingiu São Paulo no fim da tarde deixou toda a cidade em estado de atenção. Alagamentos foram registrados em diversos pontos. Na Zona Leste, carros ficaram submersos.
E ainda sobre as chuvas, a Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para o risco das fortes chuvas em todo o estado nos próximos dias. Entre as áreas de maior atenção está o litoral paulista. A Fernanda Burger traz os detalhes. Oi, Fernanda. Boa noite, Salsi. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, são esperados até 200 milímetros de chuvas na Baixada Santista, litoral norte de São Paulo e Vale do Paraíba. Nessas regiões, as chuvas mais intensas vão até sábado, mas os próximos 2 dias devem registrar os maiores acumulados. Em Santos, as áreas de morros estão em estado de observação para deslizamentos. A Defesa Civil também orienta a população que fique atenta a alagamentos. E as temperaturas não sobem. Nesta quarta-feira, os termômetros em Santos devem registrar entre 17 e 20 graus. Salsi. Obrigada, Fernanda. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar pedidos de parlamentares para investigar o presidente Jair Bolsonaro por supostos casos de corrupção no Ministério da Educação. O Matheus Escavazini está de volta com a gente com os detalhes. Matheus. Salsi, a ministra alegou que já existe um inquérito no Supremo sobre o caso e, por isso, decidiu que o pedido dos parlamentares não precisa ser levado adiante. O inquérito, que já tramita, foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República no início do ano passado. A apuração chegou a ser enviada à primeira instância depois que Milton Ribeiro deixou o Ministério da Educação e perdeu o foro privilegiado. Mas com a suposta interferência de Bolsonaro, o caso voltou ao STF. Milton Ribeiro é suspeito de ter participado de um esquema de corrupção que envolvia o direcionamento de verbas mediadas por pastores que tinham influência no MEC. Prefeitos de várias cidades acusam que receberam pedidos de propina. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão que proíbe o presidente Jair Bolsonaro de usar instalações dos prédios do governo para fazer campanha. As ações foram apresentadas por partidos de oposição. A maioria dos ministros entendeu que as lives no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto ferem o princípio da isonomia em relação aos outros candidatos. Eles também mantiveram a proibição do uso na campanha de imagens do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. No entendimento da Corte, Bolsonaro não pode se beneficiar da posição de chefe de Estado no Brasil. E o plenário do TSE também confirmou 2 liminares da ministra Maria Cláudia Buccianeri. Uma delas determina a remoção do site Verdade na Rede, vinculado à campanha de Lula à presidência. Os ministros entenderam que o site e os perfis nas redes sociais não deixam claro que se trata de propaganda eleitoral vinculada à campanha. A decisão atende a um pedido da Coligação pelo Bem do Brasil. A outra decisão mantém o site LulaFlix no ar, mas proíbe o impulsionamento da página. O site pertence à campanha de Bolsonaro e faz críticas ao ex-presidente Lula. E tem novidade nas eleições no próximo dia 2 de outubro. É a unificação do horário em votação em todo o país. A Virgínia Nalon está aqui, ela vai explicar para a gente como é que vai ser. Oi, Virgínia, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Pela primeira vez, todas as sessões eleitorais vão funcionar em todo o país no mesmo horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. A mudança faz parte de uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmada nesta terça-feira. A medida atinge todos os municípios do Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. As cidades em fusos diferentes vão ter que se adequar ao horário de Brasília. Com essa unificação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17 horas da capital federal. A ideia do TSE é evitar que a difusão dos dados influencie as pessoas que ainda estariam votando nas sessões que estivessem funcionando. Salsi. Obrigada, Virgínia. O presidente Vladimir Putin pode anunciar em breve a anexação à Rússia de 4 territórios ucranianos. A medida é esperada depois que os russos organizaram uma série de referendos em territórios ocupados na Ucrânia. As votações e o resultado são contestados pela comunidade internacional. Os referendos perguntavam às populações dessas regiões, formadas por ucranianos, se elas queriam fazer parte da Rússia. Os primeiros números divulgados pelas agências de notícias russas
mostram uma esmagadora maioria a favor de Moscou. O problema é que foram eleições sob ocupação militar realizadas pelo invasor. Por isso, não devem ser aceitas pela maioria dos países. Autoridades internacionais acreditam que o presidente Vladimir Putin deve anunciar a anexação desses territórios à Rússia na próxima sexta-feira. Kiev, Estados Unidos e União Europeia já manifestaram que não vão reconhecer o resultado dos referendos. As consultas aconteceram no leste do país, em Luhansk e Donetsk, e no sul, em Zaporizhzhia e Kherson. Cerca de 4 milhões de pessoas vivem nessas regiões, que representam aproximadamente 15% do território da Ucrânia. Devido à invasão, a maior parte dos moradores dessas regiões abandonou as próprias casas. Os que seguem teriam sido obrigados a votar a favor da Rússia e, em alguns casos, mais de uma vez e sob a mira de armas. Em 2014, a Rússia usou um referendo semelhante para anexar a península da Crimeia no Mar Negro, região que, segundo a maior parte da comunidade internacional, continua sendo parte da Ucrânia. Mais de 20 mil pessoas prestaram homenagens no funeral do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, assassinado durante um comício em julho. A correspondente Silvia Kikuchi tem as informações. Além da população que se reuniu perto do ginásio Tóquio Budokan nesta terça-feira, autoridades de várias partes do mundo participaram da cerimônia de Estado em homenagem ao ex-premier Shinzo Abe. Do lado de fora, as filas passavam de 2 quilômetros. A terça-feira também foi marcada pelos protestos de manifestantes contra o uso do dinheiro público no funeral de Estado. Cerca de 20 mil policiais participaram do esquema de segurança. De Tóquio, Silvia Kikuchi. E agora os gols da noite. O Santos venceu em casa o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro do Peixe saiu aos 34 minutos do primeiro tempo. Felipe Jonathan cruzou na área e Luan fez de cabeça. O segundo foi aos 46 do segundo tempo. Nicolas Hernandes fez contra ao tentar cortar o cruzamento de Barbosa. Final, Santos 2, Atlético Paranaense 0. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau.